Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Inovativa, produzida pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conhecer e conversar com os responsáveis por soluções já disponíveis para a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre o iRespect, solução em sistema-sociedade, uma tecnologia para a privacidade e gestão correta dos dados pessoais por empresas. Ao acessar nosso portal regeneraçãoglobal.com, basta descer um pouco a página e encontrará a solução ou digitar no campo de busca. Aproveito também para anunciar que este ano estaremos no Hacktown 2019, considerado o maior evento aberto de inovação da América Latina, onde o Instituto Regeneração Global irá realizar uma série de ações neste evento. Então, se você atua com alguma solução ou conhece alguém que tenha soluções alinhadas com o conceito da regeneração, pode acessar também o nosso portal e cadastrar sua solução para participar dos programas que iremos realizar. Nessa sociedade digital em que vivemos, compartilhar informações online se tornou rotina para milhões de pessoas. E a discussão sobre a forma como esses dados são usados por empresas tem ganhado destaque global. Hoje, alguns países já criaram leis sobre o tema. No Brasil, a chamada LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, começa a entrar em vigor em agosto de 2020 e provocará uma verdadeira revolução na forma como nossos dados pessoais podem ser utilizados por empresas. Porém, a maioria dos empresários não possuem ferramentas tecnológicas para garantir o cumprimento da lei e muitos sequer sabem como lidar com esse tema. Além de multas, a baixa adesão das empresas pode dificultar a efetivação desta importante lei para a privacidade e uso correto dos dados pessoais. Para conhecermos uma solução para lidar com esse desafio, vamos conversar com Milos Fonseca, fundador do iRespect, soluções de tecnologia que possibilitam uma transição de baixo impacto para as empresas se adequarem a essa nova lei de uso de dados. Até lá! Olá, começamos então mais um Conexão Inovativa e hoje vamos falar sobre a solução em sistema-sociedade, iRespect, uma tecnologia aí para esse uso dos dados pessoais aí que essa nova lei vai realmente exigir que os empresários se adequem. Então, vamos dar as boas-vindas a Milos Fonseca. Tudo bom, Milos? Tudo bom, Fabiano? Bacana. Feliz de você estar aqui conosco. Uma satisfação. Milos, então para a gente começar, afinal, os nossos dados pessoais, eles estão sendo utilizados de forma indevida por empresas, instituições? Como é essa situação hoje? Bom, isso é uma coisa fácil de perceber pelo número de mensagens que a gente recebe no e-mail, telefonemas indesejados, muitas mensagens que a gente recebe que simplesmente nós não solicitamos. E de alguma forma, quem está enviando essas mensagens teve acesso aos nossos dados pessoais, através de algum outro site onde a gente forneceu esses dados e simplesmente a gente não deu autorização para que fosse utilizado com essa outra finalidade e isso hoje é muito comum. Uhum. E essa ascensão que a gente viu, né, nos últimos anos dos smartphones, desse ganho de infraestrutura tecnológica, isso fez com que a gente compartilhasse dados a todo momento, né? As empresas utilizam isso hoje para todas as finalidades. O que você vê hoje que é o principal meio de utilização desses dados? Hoje, boa parte do que a gente fazia antes ao vivo, né, fisicamente, a gente passou a fazer online, principalmente compras, acesso a conteúdos, estudos, a gente passou a fazer isso tudo online. E para cada uma dessas coisas que a gente tenta acessar, nos são requisitados várias informações, muitas delas dados pessoais, e na ânsia de acessar esses conteúdos, de realizar essas compras, você fornece os dados. Alguns desses dados são realmente necessários, então se você realiza uma compra, é necessário que a empresa emita uma nota fiscal, por exemplo, ela precisa de algum dos seus dados para emitir. Porém, eles são solicitados muito mais dados do que o necessário e às vezes esses dados são utilizados com outras finalidades. Se você for hoje, por exemplo, nas principais escolas de marketing digital, você vai ver que um dos grandes booms que tem acontecido hoje no mundo digital é justamente soluções e métodos de como utilizar esses dados pessoais para você fazer o marketing digital. Uhum. Então isso passou a ser uma prática que chegou num momento que ela pode ser considerada até abusiva. Você tem um completo incapacidade do usuário de impedir que essas informações sejam bombardeadas a ele todo dia. Então chega uma hora que acontece um abuso das empresas no uso da informação. Perfeito. Fora vários casos que a gente viu de vazamento de dados ou venda de banco de dados propositalmente. Então existem muitas empresas que além
de lucrar com o produto que elas vendem, elas lucram com a venda da informação dos seus usuários. Né? Então passou a ser existia até um mercado de venda de dados pessoais nesse mundo digital. E hoje o principal meio de captura desses dados pessoais são mesmo as mídias sociais? Tem outras formas ali na internet que a gente compartilha mais? Quais são os principais canais assim que são utilizados para isso? Cada vez que você se registra num site, fornece nome, e-mail, telefone, idade, sexo, às vezes pedem até mais dados, por exemplo, renda familiar. Sim. Cada vez que você faz isso, você está fornecendo dados pessoais. Você faz isso com a intenção de cumprir a finalidade daquele site. Às vezes é fazer uma matrícula num curso, às vezes é realizar uma compra. Só que essas informações elas têm valor comercial, porque elas permitem várias ações de inteligência de mercado, de direcionamento de produtos, e isso, no fundo, é utilizado como uma ferramenta de marketing digital. Perfeito. E como que a inteligência artificial, né, toda a Big Data, essas questões todas que estão surgindo, tem também aumentado esses riscos, digamos, de exposição? O que acontece é que antigamente você tinha muitos dados separados e era difícil você cruzar esses dados. Essas novas tecnologias de Big Data e de inteligência artificial, elas estão permitindo você extrair cada vez mais informações de inteligência sobre os usuários. Então, se você observar, hoje quando você faz uma busca na internet sobre algum produto que é de seu interesse comprar, no instante seguinte, você abre o seu e-mail e você vai ver propagandas daquele mesmo produto em outras lojas. Você abre suas mídias sociais e vai ver propagandas daqueles mesmos produtos. Ou seja, de certa forma, a sua informação está sendo compartilhada por todos esses meios e aí você começa a fazer uma propaganda direcionada para o interesse daquela pessoa. Ou seja, hoje as ferramentas elas são capazes de identificar um potencial interesse que você tem em um determinado tipo de solução, de produto, e conseguem fazer um marketing direcionado para você. Só que muitas vezes não solicitado. Sim. A gente até ouvia no início dos anos 2000 ali que no futuro não somos nós que iremos buscar os produtos, mas os produtos que irão nos encontrar, né? A gente está vendo isso acontecendo atualmente, né? Bastante. E nesse contexto todo aí surgiu a necessidade regular de criar algum tipo de norma que as empresas têm que se adequar. Recentemente a gente viu aqui no Brasil essa questão do telemarketing, né? Teve milhões, até caiu o site no primeiro dia. Mas na Europa teve também essa questão similar à LGPD que a gente está tendo aqui no Brasil, né? Como que está sendo feito essas normativas no mundo, assim? Na Europa existe uma lei chamada GDPR, que é uma tradução parecida com a lei brasileira. Ela aplica em toda a União Europeia e ela entrou em vigor em maio do ano passado. Então, no momento em que ela entrou em vigor, ela pegou muitas empresas desprevenidas. Apesar de ter tido um grande tempo para adequação, por um tempo houve uma certa ignorância por parte das empresas dos impactos e depois uma certa descrença na efetividade dessa lei. E a partir do momento que ela entrou em vigor, você abre ali espaço para que pessoas processem, para que o governo faça algum processo nas empresas pelo uso indevido de dados. E isso está acontecendo. Na Europa estão sendo aplicadas as primeiras multas em relação a esse processo. E isso está mudando completamente a forma como as empresas estão se relacionando com os usuários. Algumas empresas que não eram, principalmente europeias, mas que lidavam com dados de cidadãos europeus, elas, por precaução, saíram do ar antes da entrada da lei, até elas entenderem os impactos disso, se adequarem e poderem voltar. Então, muitas empresas deixaram de exercer a sua finalidade durante um período após a entrada em vigor da lei. Perfeito. Então, existe aí um impacto bem significativo. E outras empresas, a maioria agora ainda está buscando se adequar. Nem todo mundo está adequado a essa lei ainda. E uma coisa similar está acontecendo no Brasil hoje. Né? Nós temos hoje um prazo de praticamente um ano para as empresas se adequarem a essa nova lei. E de uma forma concisa, o que de fato a lei vai afetar no dia a dia ali dos empresários que às vezes estão nos ouvindo, que tem um site, que tem uma atuação online? Essa lei é muito interessante. Ela, na verdade, ela reflete uma tendência do direito, em que você tem várias leis, estatutos que vêm sendo trabalhados, aprovados, que eles aumentam as garantias individuais. Ela é muito similar ao Código de Defesa do Consumidor. E, principalmente na forma como ela foi escrita e implementada, ela é muito similar. Em que sentido? Você tem aí uma relação de duas partes que têm forças diferentes. Então, você tem uma empresa que tem uma capacidade enorme de registrar, acumular, inclusive, o poder econômico num relacionamento,
e o usuário do outro lado que não tinha muita condição. Então, se o usuário se sentia lesado antes no uso dos dados pessoais dele, ele teria que ter um grande ônus para provar que a empresa fez um uso indevido do dado dele. O que essa lei vem trazer, ela vem regular a forma como esses dados podem ser usados. Ela dá vários direitos ao usuário de saber, por exemplo, todos os dados que uma empresa tem dele, de ter portabilidade dos dados de uma empresa para outra, de solicitar, por exemplo, da empresa todo o uso que foi feito do dado dele, para que foi utilizado aquele dado. Então, o usuário ganhou vários direitos. E, ao mesmo tempo, a lei ela inverte o ônus da prova. Isso é um dos pontos fundamentais, que é, se o usuário se sentir lesado, hoje, ele pode entrar com um processo, pode solicitar a empresa para fazer várias ações, mostrar para ele tudo que ela fez, e se ele entender que a empresa não está cumprindo, ao processar a empresa precisa provar que ela não fez um uso indevido. Perfeito. Então você joga o ônus da prova para o lado da empresa. Isso inverte bastante a relação de forças aí entre usuário e empresa, que vai forçar com que as empresas elas realmente se adequem e respeitem aí o uso que foi autorizado pelo usuário daquele dado dele. Perfeito. É uma profunda transformação mesmo na forma como os dados são lidados, né? E aí entra a iRespect, né, como uma solução para isso. Então, aproveita até a deixa para a gente encerrar esse primeiro bloco, onde a gente conversou um pouquinho sobre o contexto em que está inserida a solução. E aí no segundo bloco, aí sim, a gente vai entrar em todos os aspectos, detalhes do iRespect, como funciona, como entrar em contato. Então, fique conosco, até o próximo bloco. A sociedade em que vivemos é evidente. Existe muita imagem e notícias focadas nos inúmeros problemas comuns. Mas por que não dedicamos toda essa energia para soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. Fundador da Silo Verde. A Silo Verde é uma empresa que desenvolve sistemas de armazenagem para commodities e rações animais sustentável e de baixo custo. Nós reciclamos garrafas PET e transformamos em matéria-prima para a confecção de silos sustentáveis, baratos, resistentes e muito mais práticos do que os sistemas convencionais. Isso torna a armazenagem acessível a todos os produtores, seja de médio e pequeno porte e agricultores familiares. Conexão Inovativa, e você viu aí durante o intervalo uma das nossas soluções que estão cadastradas na Biblioteca Global de Soluções, disponível no regeneraçãoglobal.com. Então, se você tiver interesse em saber mais, é só acessar o portal. Nós temos quase 500 soluções já cadastradas. Com certeza você encontrará alguma aí interessante para saber ou de eventualmente ter algum tipo de experiência. Então, continuando então com o Milos, a gente falou no primeiro bloco então sobre o contexto, né, que está inserido. Agora entrando no iRespect em si. A gente viu dessa nova lei que vai obrigar as empresas a ter um tratamento de dados todo bem mais profissionalizado. Como que o iRespect vem atuando para auxiliar essas empresas nessa transição? É importante que a lei, apesar de chamar Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai muito além da proteção. Ela, se você olhar o conteúdo da lei, ela trata bastante da gestão da privacidade e a gestão dos tratamentos do dado. O pilar da proteção, sem dúvida, é um fundamental, né? Mas a gente enxerga que existem mais dois. Então, além de você ter que ter toda uma infraestrutura de TI para evitar que os dados sejam hackeados, acessados externamente por pessoas não autorizadas ou que haja os famosos vazamentos de dados, roubos de dados,
Esse é um dos pilares que precisa ser atendido, segundo a lei, mas a lei vai além. Ela trata de um aspecto que a gente chama de governança, ou seja, a empresa ela tem que mudar a cultura dela de tratamento do dado. Você vai ter que treinar funcionários, vai ter que estabelecer, rever os seus procedimentos. Para quê? Para você garantir que você está usando os dados para aquilo que eles foram fornecidos. Então, se um dado foi fornecido para você emitir uma nota fiscal, você não pode usar aquele dado para fazer marketing digital. Perfeito. A cultura da empresa tem que se adequar, os procedimentos da empresa têm que se adequar. Se você necessita usar os dados para fazer um marketing digital, você tem que solicitar o consentimento do usuário para isso e ele precisa dar esse consentimento. O terceiro pilar é uma gestão justamente dessa privacidade. Uma vez que o usuário te deu o consentimento ou que você tem uma base legal que te permita, por exemplo, captar o dado para você emitir uma nota fiscal, você tem que fazer a gestão de todas as vezes que você tratar esse dado. Então, todas as vezes que você acessar esse dado, você guardar esse dado, armazenar em algum lugar, visualizar esses dados, usar ele para emitir uma nota ou para fazer qualquer outro tratamento, você precisa registrar isso. E as empresas, por que isso? Né? Porque o usuário ele tem direito de conhecer e ter acesso a todo o tratamento que foi feito ao seu dado. Então, a empresa ela precisa ter uma condição de registrar isso e de uma forma inequívoca, que ela consiga garantir que aquilo foi realmente feito e não foi manipulado. Perfeito. Então, você precisa ter uma adaptação nos seus sistemas para você fazer toda essa gestão, todo esse registro desses tratamentos e para que você gere as evidências, que elas sejam, inclusive, evidências fortes jurídicas. Isso, se você olhar, significaria uma revisão muito grande dos sistemas legados das empresas, dos sistemas de ERP, dos sistemas de CRM, todo o sistema da empresa que faz um uso de dados pessoais teria que ser revisto. O iRespect ele entra justamente para você fazer uma adaptação desses sistemas legados com o menor impacto possível. Ele é uma ferramenta que roda no background, ele é uma API, em que você pode adaptar o seu sistema de maneira que você faça o tratamento de dados fazendo uma chamada a essa API e ela garante aí o total cumprimento da lei. Faz todos os registros, faz toda a gestão dos dados, gera todos os logs necessários e isso tudo de uma forma muito segura, porque a base do iRespect é uma tecnologia, são várias tecnologias, na verdade, que a gente trouxe do mercado de defesa, que são usados os sistemas mais modernos aí de comunicação global, das Forças Armadas, e isso tudo foi transformado nessa ferramenta. Então, existe uma garantia muito grande de que aquilo ali é uma evidência que a gente chama de evidência criptográfica. Então, isso tem um peso muito grande para garantir a veracidade. Então, o que isso resume na prática? Se um dado for acessado, você vai saber exatamente para que aquele dado foi acessado. E você, que é o dono da empresa, não tem como alterar esse registro. Perfeito. Da mesma forma, se você é uma empresa, você precisa se proteger e pedir o consentimento do usuário para usar aquele dado dele. Como é que você garante que foi aquele usuário que te deu aquele consentimento? Você também tem, a nossa ferramenta ela permite que você faça uma coisa chamada não repúdio. Você não tem como negar que foi você que deu aquela autorização. Então, ela é uma ferramenta completa para essa gestão de dados e principalmente para ter pouco impacto, você não precisa fazer um redesign completo do seu sistema para atender a lei. Perfeito. Sim, até o que você comentou que é uma API, para as pessoas que não conhecem, uma API basicamente é uma aplicação que você faz ao sistema que você tem sem ter que alterar de fato o sistema, né? Exatamente. Apenas aplicando uma tecnologia. E como que, às vezes, a gente pensa, né? Poxa, as grandes empresas que lidam, isso é óbvio que vai impactar. Mas às vezes quem está nos ouvindo que tem um pequeno negócio ou tem um site, um pequeno e-commerce, eles também vão ser impactados por essa lei, né? A lei ela é muito interessante porque ela fala de dados pessoais. Ela não fala que é dados pessoais de clientes. Então, ela inclui, inclusive, os dados pessoais de funcionários. Olha, interessante. Então, as pessoas estão olhando, eu trabalho com eu sou B2B, né? Eu vendo a minha solução para uma outra empresa, então eu não tenho cliente usuário. Mas você tem funcionários. Você também vai ter que tratar os dados do seu funcionário, qualquer dado pessoal que seja armazenado. Se você é uma padaria que tem lá uma cadernetinha dos devedores, é um dado pessoal. E ela vai muito além. A gente fala muito do comércio, mas ela tem outras áreas que são muito impactantes. Por exemplo, a área da saúde é extremamente crítica, porque ela lida com dados sensíveis. Então, por exemplo, se você faz um consumo de um determinado tipo de medicamento, você tem um plano de fidelidade numa farmácia. Aquela farmácia, ela sabe que você tem aquela potencial doença ou faz o consumo daquele medicamento.
esse é um dado extremamente sensível, que Sim. poderia ser usado por um plano de saúde, por Exato. exemplo, para fazer uma precificação. Isso. E esse é um dado, por exemplo, que a lei vem tratar com uma forma muito, muito séria, Mais com o que é rigor. considerado dado sensível, né? Então, Uhum. no fundo, essa lei ela se aplica a todas as empresas. Então, todo mundo que tem uma empresa que trabalha com qualquer tipo de dado pessoal, de funcionário ou de cliente, vai ter que se adequar a essa nova lei. E o iRespect ele vem resolvendo também essas questões, não apenas, digamos, nas empresas de comércio, como você disse, mas em todos os tratamentos de uso de dados. Nós desenhamos a ferramenta de uma maneira que ele se encaixe em qualquer sistema. Perfeito. Obviamente existe um processo de integração, ele é simples, mas existe, mas ela é feita para atender qualquer tipo de solução, seja ela de uma pequena empresa ou de uma empresa muito grande. Perfeito. E como que as pessoas podem entrar em contato, telefone, e-mail, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês? Podem entrar em contato através nós temos um site, irespect.online, lá existe uma descrição, existe algum conteúdo também informativo sobre a lei, e existe um formulário para você entrar em contato e também conhecer um pouco mais da ferramenta. E essa seria a melhor forma de realmente entrar em contato. Tem telefones de contato também lá. Perfeito, Milos. E nós estamos chegando ao fim, mas antes eu queria fazer uma pergunta que assim, o iRespect ele está inserido dentro de um guarda-chuva, né? Até a gente viu ali o GC com o seu telefone e o seu e-mail e veio ali @Caligina, né? Então, para as pessoas que estão ouvindo, às vezes não entendem, fala resumidamente assim, o que é a Caligina e como que ela se insere nessa solução do iRespect. Perfeito. A Caligina, na verdade, é a empresa mãe. A gente trabalha com várias vertentes aí na promoção do desenvolvimento de tecnologia. Nós temos uma área de atuação em consultorias, nós temos uma incubadora de empresas, /aceleradora, num conceito um pouco diferente, e nós temos desenvolvimento próprio de produto. Dentro desse desenvolvimento de produto, surgiu o iRespect, né? Ele virou um spin-off, é uma empresa que nasceu dentro da Caligina, mas ela ainda está dentro desse guarda-chuva. E a missão da Caligina é gerar valor para a humanidade através da tecnologia de toda forma. Então, acho que nesse contexto, para a gente, o iRespect ele é muito interessante, inclusive, da forma como a gente se posicionou. Porque apesar de ser uma lei e ela trazer um certo ônus para as empresas, a gente entende que esse movimento ele gera muito valor, porque ele muda o relacionamento da empresa com o usuário. E nós entendemos que isso faz sentido, você cria valor para o usuário quando você passa a respeitar a vontade dele. Então, se ele te forneceu um dado com um objetivo, a gente entende que é valor para ele que aquele dado seja usado com aquele objetivo. As empresas, ao se adequarem, elas não estão só aumentando o custo dela ou gerando um ônus para elas mesmas. Elas estão passando a atender uma vontade do usuário. E isso pode ser observado como um valor que ela está gerando para o usuário. E nós entendemos que a geração desse valor faz bastante sentido e para isso nós criamos uma ferramenta que permita a empresa gerar esse valor tendo o menor impacto possível no seu negócio. Perfeito. Pô, muito bacana, Milos, parabéns por essa solução. E, bom, gente, nós então ficamos por aqui. Nos acompanhem no YouTube, Facebook, Instagram, todos os canais da Regeneração Global. Em breve este programa estará também disponível para vocês. E então continue conosco até o próximo Conexão Inovativa. E Milos, agradeço muito pela presença. Obrigado pela oportunidade. Desejando sucesso. Espero que a gente possa ver cada vez mais soluções que levem realmente a privacidade e o uso de dados correto, né, por essas empresas. Gente, então até a próxima. Ficamos juntos.